Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 15 de setembro de 2024, é um domingo aqui em São Paulo. O tempo tá gostoso hoje. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo isso tem uma fé da minha pessoa. Apresento também, Pai, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando, quebrando as cadeias. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar consolando. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Jesus. A palavra hoje está em Lucas 9, a gente está na maratona, a gente vai estar falando dessa palavra hoje, que diz assim: Jesus envia os 12. Reunidos os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhe: não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra ela. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um profeta do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas tais coisas? E procurava vê-lo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa hora, eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo sempre para falar aos nossos corações, porque eu necessito, Pai, de ouvir a Tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Então, a gente vê que aqui vai estar falando do quê? Né? Jesus envia os 12. Já vai estar falando do ministério, do chamado, da caminhada, tá? Dos discípulos. E é quando Jesus os lança para estar fazendo a obra missionária. E Jesus explica para eles como eles devem proceder, tá bom? E diz assim: reunidos dos 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, a partir do momento que Jesus envia, Jesus ele dá poder e dá autoridade, tá bom? Mostrando que Jesus estava com eles. Então, deixa eu falar assim, ó. Vocês andaram comigo, agora eu creio que vocês já estão aptos, né? Para começar o ministério, para sair pregando, evangelizando, né? E eles vão a essa viagem. E diz que eles viajam e eles vão. E aí diz assim que no 2, diz assim, no 2, e os enviou a pregar, no 2, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Qual é o objetivo? Pregar e curar, tá? Esse é o objetivo de Jesus quando os lançou para o ministério. Então, assim, vocês vão curar e vocês vão evangelizar em nome de Jesus, no meu nome. Não necessariamente o nome de Jesus, porque Jesus ainda não tinha subido ao céu, mas ali eles viram o que Jesus havia feito nas doenças, que a gente dá igual o poder de Jesus sobre a doença ali da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Então eles estavam tudo ali. Então Jesus estava mostrando para eles que eles poderiam fazer o mesmo. E então, aí diz assim, e disse-lhe: não levem nada, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra ela. Então, assim, Jesus começa a explicar. Tem lugar que você não vai ser bem recebido. Tem lugar que eles não vão querer receber a palavra, mas não é por isso, tá? Que vocês não vão deixar de pregar. Vocês saiam, sacudam e vai e continua seguindo, né? E a palavra vai relatar para mim, para você no 6, que diz assim: então, eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo a cura por toda parte. Então, eles iam, pregavam e faziam a cura. Então, era uma maneira
deles demonstrarem a bagagem que eles tinham aprendido com Jesus. E Jesus também ensinava para eles não levarem muita coisa, que não era necessário, não requer muita coisa, tá? Porque Deus ia, na Sudecomanai, ia dar-lhes, condições, né, para fazer essa missão. Então, aí Jesus começa a explicar. Vocês ficam ali, né? Não deve ficar mudando de casa em casa, procurando alojamentos melhores. Não, vocês vão ficar ali onde receberem você. Não precisa levar muita coisa, tá bom? Ali naquele centro que vocês ficarem, naquele lugar, naquele povo, ali vocês vão pregar o evangelho na comunidade. Mas se ninguém não quiser, sacuda a poeira dos seus pés, vai embora. Eles estão rejeitando, rejeite vocês também. Mostrando que eles não querem ouvir. Então, prossiga, porque sempre tem alguém onde a palavra vai ser lançada, tá? Necessariamente, se fulano não quer, tem outro que quer. Então, a gente vê que daí diz no 7 assim, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado. Então, por que Herodes, né, ficou perplexo? Porque a gente sabe que Herodes mandou arrancar a cabeça de João Batista, decepar e botar na bandeja e trazer para a filha de Herodias, né, segundo os estudiosos, que chamava Salomé. Naquele banquete, no aniversário de Herodes, tá? E assim, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que dos profetas do passado tinha voltado. Cada um falava uma coisa. Elias é um dos profetas, não sei o quê. Mas na realidade não era o próprio Messias, o próprio Jesus. Mas Herodes, né, disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouça essas coisas? E procurava ver. Herodes tinha curiosidade de conhecer quem era Jesus, tá? Mas a gente vê que Herodes, ele não conhece Jesus nesse tempo, ele vai conhecer Jesus na época da sua crucificação mais para frente. Ele vai estar conhecendo Jesus. Elias, eles tinham esse negócio de achar que Elias ia voltar, que Moisés, né? Então, eles tinham esse tipo de crença, tá bom? Então, mas a gente sabe que Herodes só vai ver Jesus no julgamento de Jesus, que está lá no 23, versículo 8, 12. 23, capítulo 23, versículo 8 e 12, que Herodes lá no julgamento de Jesus. Vamos prosseguir. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltar, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu, falava-lhe acerca do reino de Deus e curava os que precisavam ser curados. Então, onde Jesus ia, gente, era inevitável, tá? A multidão não tá atrás. Mas Jesus, ele sempre acolhia o povo, tá? Jesus, ele tentava sair de perto, mas não tinha como, porque eles iam atrás, tá? Eles iam atrás do pão da vida. Aleluia! E diz assim, Jesus, ele tava tentando ficar a sós, tá? Tentando ficar a sós, né? E aí, quando ele vai para Betseba, ele provavelmente era uma cidade um pouco distante, ele falou assim, aqui eu vou conseguir orar. Eu tô só conjecturando, Jesus aqui na Bíblia não fala. Talvez ele foi lá descansar, orar, né? Ter mais uma comunhão com o Pai, não sei, tá? Mas ele vai. E diz assim que, ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Então os discípulos chegam e falam assim, Senhor, olha essa multidão que está aqui, manda eles embora, para que eles possam, né, arrumar comida em algum povoado vizinho, tá? Mas a gente vê um pouquinho antes que Jesus diz assim, ele os acolheu. Jesus os acolheu. Então Jesus, ele não ia despedi-los de qualquer jeito para morrer no deserto, tá? Porque quando ele acolhe Naramadasu de Komanai, ele cuida de Racheremandasu de Komanai, né? O Jesus, ele tem um acolhimento, ele tem um cuidado, ele tem um zelo, tá? Que muitas vezes a gente deveria ter também, somente nós que somos pregadores do evangelho, esse acolhimento. Diz assim no 13, ele porém respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. Jesus, dá vocês pão para eles, né? Poxa, peraí, vocês vêm de uma missão aonde vocês fizeram coisas extraordinárias. Vocês chegaram contando tudo que vocês fizeram. E eles disseram, não temos. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixinhos.
a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. No 14. Mas ele lhe disse aos seus discípulos: faça-nos sentar em grupos de 50. Então Jesus sempre fazendo em ordem, né? Fazendo as coisas organizadas. Detalhe, diz assim no 15: os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. E tomando os 5 pães e 2 peixinhos e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. E detalhe, e todo, no 17, todo comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Você vê como que Jesus é? Jesus chega para ele e fala assim, ó, vocês alimentam o povo. Vocês vieram de uma missão, vocês chegaram todo contentes, mas como assim agora vocês querem, né? Então, gente, tem coisas que é só Jesus, tá? E essa alimentação de 5.000 homens foi um milagre, né? Igual a ressurreição de Cristo, porque você pegar 2 pães e 5 pães e multiplicar do jeito que foi multiplicado, então é algo tremendo. Então Jesus, ele pregava, curava, ele não despedia ninguém com fome para morrer pelo deserto. Acho que a igreja, isso é um exemplo que a igreja deveria seguir, tá? De abençoar as pessoas, de alimentar. É obrigação da igreja alimentar os membros necessitados, tanto espiritualmente como fisicamente. E muitas igrejas não têm tido esse zelo, tá? De alimentar os seus membros. Vejo famílias precisando de cesta básica, famílias sendo despedaçadas, a igreja não se movimenta, a igreja não se anima, a igreja é só vem a nós, vem ao pastor, ao apóstolo, ao povo, os plebeus que se lascam, que não é assim não, tá? Esse povo, Deus vai cobrar, porque Deus, ele tem cuidado. A gente vê que Jesus, depois eles mandam o povo sentar de 50 em 50, e ele dá e ainda recolhe 12 cestos. Então, assim, a gente tem que alimentar, tanto fisicamente como espiritualmente. A igreja tem que alimentar o povo fisicamente e espiritualmente. Tá? A igreja tem que alimentar. Né? Eu vou até colocar aqui, para mim não esquecer. Então, Jesus, ele sempre acolhia, né? Ele não deixava, não despedia as pessoas com fome, sabe? Ele tanto ajudava espiritualmente como fisicamente, tá? A gente vê aqui a multiplicação dos pães. Essa é a confissão de Pedro. Certa vez Jesus estava orando, em particular com ele estavam seus discípulos, então eles perguntaram: quem as multidões dizem que sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado, né? Jesus faz a pergunta para eles: vocês, quem são eu? Eu tô andando com vocês, vocês me conhecem? Parece uma pergunta meio que boba, tá? Mas não é. Porque Jesus estava perguntando para os próprios discípulos. E aí, né? Diz assim: e vocês o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo, né? Aí Pedro logo responde: ah, o Senhor é o Cristo, né? Porta-voz do discípulo, é o Senhor que está conosco, o Senhor que está nos dirigindo, né? O Senhor é o Messias, né? É o libertador, é o predito que havia de vir há séculos do século. Então, Pedro consegue ter essa visão. E aí, Jesus, aleluia. E aí diz assim no 21, e Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. Então, não conta para ninguém quem eu sou, tá? Não conte para ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelo líder religioso, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia, né? Jesus prediz a morte, Jesus fala da sua morte, Jesus fala do seu futuro. Mas como assim? Se você é o Cristo, você vai morrer, né? Então, e aí, mas só que Jesus, quando ele fala, né, ele fala assim: ó, não fala nada, não diz nada, tá? Porque havia muitas crenças acerca do Messias, né? E ele não queria se identificar publicamente porque ele tinha um cronograma para seguir, ele tinha algo a ser feito, né? E além disso tudo,
não era aquele Messias que o povo esperava, tá? E tudo que Jesus tinha que fazer tinha que ser cumprido, não poderia ser interrompido, tá? Então a gente tem que ver que as coisas do Senhor, ela tem que se cumprir da maneira que Ele quer. E assim, e Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus é negar-se constantemente, diariamente, é pegar a sua cruz e seguir. Não é fácil, igreja. Igreja, não é fácil. Quem falar pra você que é fácil seguir Jesus, não é, tá? Não é fácil, não. Não é fácil seguir Jesus. É difícil. Mas só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Então, assim, para servir Jesus, você tem que perder a sua vida. Como? Deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Ele nos adverte no 25. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo, perder a sua alma, né? Se alguém se envergonhar de mim, aí Jesus diz, né? Porque quantas pessoas se envergonham do Senhor, né? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhe que alguns aqui que se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus, né? Então vocês não vão experimentar a morte antes de ver o reino de Deus. Sabe, igreja? Às vezes a gente nega Jesus. Mesmo quando, você é crente. Às vezes eu ficava meio vergonhosa, sabe? No começo. Né? Ai, nossa. Depois eu falei, não, eu sou crente, sim. Eu vou na igreja. Aí quando eu comecei a tomar posição, aí as pessoas começaram a se afastar. Ai, mas a presença do Senhor é tão gostosa que nem, sabe? Nem me incomoda. Eu já sinto alegria, sabe? Prazer. Meu prazer está na presença do Senhor. Para onde irei eu com desespero depois, né? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Vamos lá, transfiguração. Tá. Mas eu quero deixar uma ressalva assim. Então, a gente vê que a gente tomar a cruz diariamente, seguir Jesus, não é fácil, tá? Você continuar fazendo a vontade dele, não a vontade dos homens, negando a si mesmo. Quando a pessoa chega a querer que você faça alguma coisa errada, não, eu não posso. Mesmo que seja sua amiga, tá? Às vezes você acha que tá certo. Ai, não, vou te ajudar. E é coisa errada. Porque água e óleo não se misturam. Não tem como, tá? Então, assim, a gente vai perder o que? A vida, por amor de Cristo, né? Porque você vai estar perdendo aqui na Terra, mas você vai estar ganhando no mundo espiritual também, tá? Não devemos envergonhar de Cristo, porque o reino de Deus, ele tá próximo, ele é verdadeiro. E ele é o nosso conforto, né? E é só de Deus mesmo que a gente pode esperar algo melhor. Não dá para esperar do homem, sabe? Do homem a gente não tem muita coisa não, igreja, tá bom? A transfiguração, vamos lá. No 28, aproximou-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Olha, eu acho muito forte essa parte quando ele fala assim, ó. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Então, Jesus, quando ele começa a orar, ele foi transfigurado. Eles viram como Jesus é na glória, tá? O brilho de Cristo, Aramandaçudecomanai, a glória do Senhor. Então, é algo tremendo, né? E surgiram 2 homens que começavam a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E ele diz assim, ó, e apareceram em glorioso esplendor e falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir. Então, eles apareceram, né, a Jesus, né, e ali começou a falar. E a gente vê, igreja, quando a gente fala de Moisés, a gente lembra do quê? Do Êxodo. A gente lembra que Moisés, ele estava levando o povo, né, à terra prometida, só que Moisés, ele não terminou de levar, o Senhor o tomou para ele, tá? E a gente vê que quem terminou o trabalho de Moisés foi Josué, que foi o percussor de Moisés. E Elias também, tá? Elias, quem foi o percussor de Elias foi Eliseu, tá? Então a gente vê que o Senhor tomou os 2 para si durante a sua caminhada.
Aí, e diz assim no 32, e Pedro e o seu companheiro estavam dormindo, dominados pelo sono, acordando subitamente vir a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Então, eles tomaram aquele susto quando eles acordaram, aquela luz resplandecente. Gente, que luz é essa, né? Eles se deparam com a luz que brilhavam tanto, as suas roupas eram alvas, era claro, eles eram, né, brilhosos, né? E quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Então eles conseguiram perceber, tá? Que era Elias e Moisés. Aí, Pedro, na sua inocência, façamos uma tenda, né? Ele nem sabia o que estava dizendo, mas tamanho medo que ele estava, né? Ele acabou falando isso, porque ele estava dormindo, ele acordou de noite, viu uma situação dessa, né? Então a gente vê que Elias, Moisés foi o legislador que levou o povo para o deserto e quem terminou foi Josué. E a gente vê que Moisés Elias é o que? Um profeta. E Jesus é o Messias, né? Então, algo tremendo, igreja, tá? É assim que Deus trabalha, aleluia, porque a obra do Senhor não pode parar. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Então, eles veem aquela nuvem. A nuvem envolve eles, né? E aí, olha o que acontece. E dela sai uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido, ouça-no, né? Tipo assim, esse é o meu filho escolhido, então você ouça ele. Então, Deus dá uma ordem, ouça-no, tá? Deus, ele simplesmente diz assim, vocês ouçam-no. Ouça o que o meu filho diz. O que o meu filho diz é verdade. O meu filho é a salvação, é o caminho, né? Então, é algo bem forte, né? Uma alerta, tá? Esse é o meu amado. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só, os discípulos guardaram isto somente. Parece que naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto, né? Então é algo tremendo que Deus faz, a cura de um menino endemoniado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro, e um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho, pois é o único que tenho, né? Jesus desce e já vem um homem e fala, mestre, por favor, dá atenção pro meu filho, é meu único filho. Um espírito o domina de repente, ele grita, lança-o em convulsões e faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. Então aquele pai identificou, né, uma possessão maligna no seu filho. E é algo... E aí ele vai assim, ó, e roguei os seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E os discípulos não conseguiram expulsar, tá? Essa possessão demoníaca que estava sobre essa criança. Provavelmente, esse adolescente, né? Provavelmente esse pai já havia gastado tudo que tinha, já teria ido em médico, em curandeiros, e nada resolvia. Simples assim. E aí você pensa a situação, né? E aí Jesus vem e diz assim, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-lo? Traga-me aqui seu filho. Então, Jesus, ele fala, gente, vocês estão comigo, vocês estão andando comigo, vocês foram, fizeram a obra e agora não expulsaram o demônio, o que está acontecendo? Né? Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra e em convulsão. Quando o demônio viu Jesus, né, jogou o menino por terra e começou a convulsionar. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos, todos ficaram passados com a situação, né? Nunca tinha visto isso, né? E estando todos maravilhados com tudo o que dizia, Jesus fazia eles... Estando todos maravilhados com tudo que fazia, ele disse aos seus discípulos, ouçam atentamente o que vou lhe dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que significava. Era ali encoberto para que não entendesse e tinham receio de perguntar a respeito dessa palavra, né? Então, igreja, tem coisas que Deus ele revela e coisas que não revela. Então, a gente vê que esse menino, né? Jesus mostrou para eles que tem que ter uma autoridade, tá? Para expulsar. Tem umas partes assim, tem caça de demônio que só sai com jejum e oração.
quem será o maior? Agora a gente vai para 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou a criança e a colocou no meio, em pé ao seu lado. Olha, Jesus é de uma sabedoria. Por quê? Porque ele é Deus, né? Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Igreja, eu não me conformo, sabe? Que tem pessoas que, assim, quando o pai e a mãe da criança tá perto, trata de um jeito. Quando não tá, trata de outro. Gente, eu detesto. Acho que criança... Ainda ontem eu tava falando isso. Aqui em casa tem que ser tratada com carinho, com amor. Aqui em casa sempre foi uma casa onde... Minha mãe ainda falou ontem, nossa... Quando a Miele, né, minha filha de 14, meu filho vai fazer 18 semana que vem, aqui em casa andava cheio. Então, adolescente, eles se separaram. Um teve filho, coisou e tudo. Mas eles dormiam aqui, vinha fazer a noite do pijama, fazia macarrão, fazia as coisas, recebia bem, sabe? A minha avó me ensinou assim, minha avó recebia os meus amigos super bem em casa, eles dormiam, eles comiam. E até hoje eles lembram, né? Eu tô com quase 50 anos, tô com 48. E a gente lembra do carinho da minha avó. Minha avó era toda, era unânime. Minha avó nunca maltratou ninguém, dos meus colegas, né? Então todos eram bem... Quando minha avó morreu, agora fez 2 anos essa semana, né? Então eles estavam lá, né? Eu não estava lá no velório, lá na Bahia, que eu morei no tempo na Bahia com minha avó, mas eles estavam lá, né? A maioria deles que cresceu comigo ali na casa da minha avó estavam lá. Só não os que moravam, que não moravam lá. E eles falavam, nossa, a dona Laíde era demais. Então, eu procuro passar isso pros meus filhos, né? Então, eu recebo os coleguinhas deles aqui, chega, come, bebe, sabe? Eu falo, se tiver 2, se tiver 3, então ninguém come. Vai comer todo mundo. Então, a gente tem que ter isso. Né? Então, não é legal. Muita gente maltrata as crianças quando a mãe tá perto, ela tá bem, quando não tá, não dá. Não, não pode, não gosto. Não gosto mesmo, sabe? Eu achei isso um abuso. Porque o Senhor disse que quem recebe as crianças, recebe ele. A gente tem que receber com carinho e amor, tá? Será que tem umas crianças que abusam, sabe? Mas eu não consigo, sabe? Eu acabo dando, não, pega lá, meu filho, vai lá. E assim vai. Você acredita que eles interfonam aqui em casa pra mim abrir o interfone? Falei, por que eles interfonam na casa deles? Eles interfonam aqui. Ah, é mãe do Matheus, abre pra minha porta. Mas eles estão no bloco 10, eu sou do bloco 6, mas eles interfonam aqui pra me abrir. E eu falo, eu falo assim, gente. Eu tenho os colegas grandes do meu filho, esses dias um interfonou aqui. Eu abro. Vai cair meu dedo? Não. Vou reclamar? Não. Eu acho até interessante, porque eles sabem que eu faço, né? Não vou ficar xingando, reclamando, falando pros outros. Ai, não. A vida é assim, passa tudo muito rápido. Aproveita esses momentos com seu filho. Que a casa da minha avó era cheia quando a gente morava com ela, né? E quando a gente veio, foi passando o tempo, os netos foram casando, saindo. E a casa ficou vazia. Né? E minha avó, quando ia lá, ela falava, nossa, quando vocês moravam que era tudo tão cheio, era muita alegria. Tinha dificuldade financeira? Tinha, mas era um amor, era união, carinho, respeito, era tudo muito bom, né? Tudo passa, né? No 49, e disse João, mestre, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E aí Jesus diz assim, olha que Jesus diz, não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra nós é a favor de nós. A gente não sabe quem era esse homem, se era algum conhecido de Jesus, tá? Que já tinha visto, que já andou com Jesus. Então, quem não é contra vocês é a favor de vocês, tá bom? Esse texto ele vem deixar claramente que o evangelho ele é pregado, tá? Quem não pregar direito, problema dele. E a gente tem que ser o menor no reino de Deus sempre, sabe? Ser o menor, sem pretensão, sem querer se aparecer, sempre o menor. Isso é muito importante. Diz assim, a oposição samaritana. Diz assim no 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Diz assim, e enviou mensageiros à sua frente, indo eles entrarem no povoado samaritano. Então Jesus enviou os discípulos, eles entram no povoado samaritano, né? E indo estes entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Tudo bem, meu amor, mamãe tá acabando. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele dirigia para Jerusalém. Então,
tinha, a gente sabe que tinha um confronto entre os samaritanos e os judeus, tá? Então, eles davam a volta para não passar. A gente vê lá a história lá da mulher de Samaria, né? Jesus vai conversar com ela. Então, o que que acontece, igreja? O povoado do samaritano era muito hostil aos judeus. Eles tinham uma hostilidade terrível. E os judeus também tinham uma hostilidade contra eles, né? Até hoje. Então, a gente vê que nessa peregrinação, nessa festa religiosa, da viagem da Galileia para Jerusalém, eles tinham que passar por Samaria, né? Então, e eles o quê? Muitas vezes eles evitavam. Um exemplo, tá? Eu não sei se a caminhada demorava, tipo assim, 3 dias, mas eles preferiam andar 5, dar uma volta, do que passar por Samaria, tá? Os samaritanos, assim, eles preferiam passar. E eles se recusam, né? Então, mas a gente vê que é por causa desse conflito, tá? Ali entre samaritanos, aí fica lá da Galileia, né, de Jerusalém, então acaba sendo uma situação conflitante. Então eles davam a volta para passar para a margem do Jordão. E aí a gente vê, mas eles não receberam ali. Não vai ficar aqui não, de jeito nenhum. E ao verem isso, os discípulos, né? E diz assim no 54, e ao ver isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu e destruir? Então eles ficaram tão revoltados: Deus, mata, mata. Então assim, engraçado que eles não tiveram poder para expulsar o demônio, mas queria que tivesse poder para matar. Ao verem isso, os discípulos Tiago perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Gente, então a gente vê aqui essa situação, né? Tipo Elias, né? Então, aí Jesus repreende eles. Aí Jesus diz no 55, mas Jesus voltando se repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir vidas do homem, mas para salvá-los. E foram para outro lado. Jesus disse: não, como assim? Não, eu não vou destruir. Entendeu? Então, a gente vê aqui que eles queriam destruir, mas não conseguiram expulsar um demônio. Olha para você ver, que situação, né? Nossa, eu vou até colocar isso aqui, para me colocar. Deixa eu dar uma pausa. Eles não conseguiram, né, expulsar o demônio, mas queriam descer fogo do céu para matar o samaritano. Então vamos lá. Quão difícil é seguir Jesus? Já estamos acabando, tá? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores, né? Aí Jesus responde: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. E aí diz no 61, ainda outro disse: vou seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então Jesus está falando assim: quando eu chamar, eu não tenho que voltar para fazer nada. É uma ordem, então vocês têm que seguir, continuar. Não dá para voltar, né? Porque quando ele fala assim: eu vou sepultar meu pai, né? Parece que o pai dele tinha morrido, aí ele vai voltar para sepultar os mortos. Os mortos não louvam a Deus, tá? Então, ou talvez ele quisesse esperar que seu pai morresse, e depois que o pai dele morresse, ele fosse servir Jesus? Não sei. Mas ia passar muito tempo, tá bom? Então, Jesus disse que os mortos, né, podiam sepultar o sepultamento físico, mas e o espiritual, né? Porque os vivos, nós temos que estar ocupados com a nossa vida espiritual, em servir, seguir e adorar Jesus. Porque isso aqui é tudo muito rápido, igreja, é tudo muito passageiro, sabe? Muitas vezes a gente se preocupa demais com aquilo que é efêmero e passageiro e deixa de se preocupar com o que é mais importante, que é a nossa vida espiritual. Igreja, a gente está numa briga constante. Igreja, tem hora que você sente na pele, assim, a luta espiritual, né? Mas é só Deus para guardar. Mas não tira o foco do céu, tá bom? Deus abençoe, tenha um domingo abençoado aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente. Ficou na paz.